Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre a China num contexto mundial. Para que a gente assimile esse conteúdo de maneira coerente, é óbvio que nós temos alguns critérios a estabelecer, que é literalmente estabelecer o posicionamento da China enquanto economia mundial e, além disso, falar sobre os fatores que contribuem para esse cenário estar esquematizado dessa forma. Para que isso seja entendido, temos que entender que a decorrência da evolução e do desenvolvimento chinês não foi e nem é do dia para a noite. Então temos que caracterizá-lo a partir da década de 70, quando algumas reformulações da sua estrutura econômica, em consonância com a sua estrutura governamental, abriu o mercado chinês oriundo de uma filosofia socialista. Ou seja, a ideia socialista de governo permaneceria, mas se estabeleceria uma economia de mercado mais generalizada. Isso se deu à medida que se percebeu a evolução da economia soviética, que entrava em declínio principalmente na década de 70. E claro, para que não houvesse esse declínio também na China, a China assumiu uma série de posturas e uma série de dinâmicas de maneira a viabilizar a inserção no mercado global e que chega até o período de hoje de maneira bem efetiva dentro do crescimento econômico. Isso pode ser visto neste gráfico, onde literalmente percebemos uma evolução exponencial de toda a situação da economia chinesa. Essa situação, ela dá para até fazer uma comparação com um dos símbolos do capitalismo do período da Guerra Fria, Estados Unidos, que durante todo o período de 2016 até 2024 tem uma expectativa de um crescimento quase linear, ao invés de a China, com essa formulação e essa especificação econômica da maneira que se assenta hoje, existe uma tendência muito evidente de que, caso não haja nenhum empecilho no meio do caminho, seja literalmente de um crescimento vertiginoso. Esse crescimento vertiginoso faz com que a gente também analise que possivelmente, se continuar dessa forma, em 2026 nós teremos uma economia chinesa suplantando a economia norte-americana em todos os esquemas. Quando nós observamos essa situação, estamos falando em PIB. E aqui, literalmente, temos que ter o entendimento que PIB, Produto Interno Bruto, reflete a análise de tudo que é produzido em termos de território nacional. Ou seja, quando falamos em suplantar a economia norte-americana, estamos nos referindo a imaginar a China em 2026 alcançando e produzindo mais que os Estados Unidos naquele momento que se espera para o país. Lógico que isso foi conseguido através desta dinâmica nova de amplitude comercial, que valoriza uma descentralização fiscal, um aumento de autonomia de algumas zonas especiais, chamadas zonas econômicas de exportação, esta autonomia também das empresas no trâmite no comércio internacional, além de alguns desenvolvimentos ligados tanto a ações quanto à abertura com o comércio exterior e ligações mais estreitas com outros países, como é o caso do Brasil. E isso, logicamente, só foi conseguido graças às chamadas, como já foi referenciado, zonas econômicas especiais, destacada ali no mapa como sendo áreas onde literalmente a abertura comercial viabiliza uma liberdade de comunicação e integração com os demais países de todo o globo. Claro que isso tem pontos positivos e pontos negativos. Os pontos positivos nós podemos destacar como a utilização de mão de obra que a China oferece de maneira barata e abundante, uma melhor e uma quantidade maior de infraestrutura que gradualmente foi se adequando, além obviamente de uma estruturação de matéria-prima abundante no país, e ainda finalizando com uma isenção fiscal que o país viabiliza, fazendo com que seja um cenário interessantíssimo aos países que ali se estabelecem e ainda fazendo com que empresas transnacionais chinesas comecem a ser representadas em todo o planeta, porque obviamente o crescimento foi vinculado a uma melhoria de tanto qualidade quanto quantidade e que se estabeleceu em todo o planeta, não só na China, mas em termos mundiais.
Claro que também temos problemas, e esses problemas remetem ainda a questões trabalhistas que gradualmente vêm sendo solucionados e mudados. Há uma construção de grandes obras e essas obras implementam, logicamente, uma infraestruturação e um incentivo muito maior e, lógico, um número acentuado de transnacionais entrando dentro da economia chinesa. Bem, nesse vídeo falamos sobre a China dentro de um contexto mundial. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.